Olá, galerinha de casa! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma história de arrepiar para contar. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem com os amigos e comentem aqui embaixo o que vocês acham dessas histórias de arrepiar. Então, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Capítulo 1. A primeira noite. Meu nome é Joaquim. Tenho uma fazenda no interior da África, numa região afastada das grandes cidades. Aqui, a vida é simples, mas não tão tranquila quanto parece. Vou contar uma história que aconteceu comigo, algo que até hoje me deixa sem sono. Tudo começou numa noite quente de outubro. Eu tinha acabado de jantar e estava sentado na varanda, apreciando a brisa fresca. O céu estava claro, cheio de estrelas, e a única luz vinha da lua cheia. De repente, ouvi um barulho estranho vindo dos campos. Parecia um sussurro, algo que nunca tinha escutado antes. Achei que podia ser algum animal, então peguei uma lanterna e fui investigar. Enquanto caminhava pelos campos, o som ficava mais alto. Era como se alguém estivesse murmurando palavras que eu não conseguia entender. A lanterna iluminava o caminho, mas parecia que a escuridão ao redor estava ficando cada vez mais densa. De repente, a lanterna começou a piscar e, logo depois, apagou de vez. Fiquei parado, tentando me orientar no escuro. Foi então que vi, ao longe, uma figura branca se movendo lentamente. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a figura continuava ali, parada. Comecei a caminhar de volta para casa, mas o sussurro me seguiu. Acelerei o passo, quase correndo, e só parei quando estava de volta à segurança da varanda. Capítulo 2. O sussurro. Na noite seguinte, tentei esquecer o que tinha acontecido. Pensei que talvez estivesse cansado ou que minha mente estivesse pregando peças. Mas, quando a noite caiu, o medo voltou. Fiquei dentro de casa, mas não consegui dormir. Por volta da meia-noite, ouvi o sussurro de novo, dessa vez mais próximo. Com cuidado, olhei pela janela e vi a figura branca parada no mesmo lugar da noite anterior. O sussurro parecia ecoar pela casa, como se viesse de todos os lados. Tentei ignorar, mas era impossível. Peguei um pedaço de papel e comecei a escrever o que estava acontecendo, tentando entender o que podia ser aquilo. Capítulo 3. A segunda noite. Depois de anotar o que aconteceu, percebi que não conseguiria dormir sem uma explicação. Decidi que precisava descobrir mais sobre aquela aparição. No dia seguinte, fui até a vila e conversei com os moradores mais antigos. Eles me contaram histórias sobre uma mulher que tinha morrido nos campos há muitos anos. Diziam que ela aparecia nas noites de lua cheia, sussurrando segredos do além. Alguns diziam que ela procurava algo que tinha perdido, outros que estava tentando se vingar. Voltei para casa com mais medo ainda, mas determinado a descobrir a verdade. Naquela noite, esperei que o sussurro começasse. Quando ouvi, segui o som, mesmo com o coração na boca. A figura estava lá, mas desta vez parecia mais próxima. Peguei uma câmera para tentar gravar, mas as baterias descarregaram assim que apontei para a aparição. Capítulo 4. A investigação. Conversei novamente com os moradores e até chamei um amigo de fora para me ajudar. Ele trouxe equipamentos mais sofisticados para tentar captar algo. Naquela noite, armamos um esquema, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e sensores de movimento. Por volta da meia-noite, os sensores começaram a disparar. A figura apareceu novamente, mais nítida que antes. Desta vez, minha câmera conseguiu captar algumas imagens. O sussurro era mais alto e mais claro, mas ainda incompreensível. Meu amigo, que era cético, ficou pálido e não conseguiu dizer uma palavra. Quando analisamos as gravações no dia seguinte, percebemos que o áudio capturado tinha interferências estranhas, quase como se fossem várias vozes falando ao mesmo tempo. Capítulo 5. A confrontação.
Naquela noite, decidi que precisava confrontar a aparição de uma vez por todas. Com a lanterna funcionando, avancei devagar. A figura não se movia, apenas continuava a sussurrar. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma mulher, vestida de branco, com o rosto escondido por um véu. Meu medo quase me fez voltar, mas permaneci firme. Perguntei quem ela era e o que queria, mas ela só continuava a murmurar. Finalmente, criei coragem e levantei o véu. Não havia nada ali. A figura desapareceu diante dos meus olhos, e o sussurro parou. Corri de volta para casa, sem olhar para trás. Até hoje, não sei o que vi ou ouvi naquela noite. Mas, desde então, nunca mais escutei o sussurro ou ouvi a figura branca. A vida voltou ao normal, mas a lembrança daquele mistério ainda me assombra. Capítulo 6. As descobertas. Apesar do silêncio que se seguiu, não consegui deixar o mistério de lado. Continuei investigando, conversando com mais pessoas e lendo tudo o que podia sobre a história da região. Descobri que, muitos anos atrás, uma mulher realmente tinha desaparecido nos campos. Ela era uma curandeira, conhecida por ajudar as pessoas com ervas e poções. Diziam que tinha sido acusada de bruxaria e morta injustamente. Muitos acreditavam que seu espírito vagava, procurando justiça. Com essas novas informações, entendi que talvez o sussurro fosse um pedido de ajuda. Decidi procurar um grupo de pessoas que pudesse realizar um ritual para acalmar o espírito. Foi difícil encontrar alguém que aceitasse ajudar, mas finalmente consegui. Capítulo 7. O ritual. Na noite do ritual, a lua estava cheia novamente. O grupo montou um círculo de proteção e começou a entoar cânticos. O sussurro começou de novo, mas dessa vez parecia menos assustador. A figura apareceu, mas não se aproximou. Em vez disso, parecia observar de longe. Durante o ritual, senti uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse tentando se comunicar. O líder do grupo pediu que eu falasse em voz alta, dizendo que entendia a dor dela e que queria ajudar. Fiz isso, e por um momento, o sussurro parou. A figura branca desapareceu lentamente, e a noite ficou estranhamente silenciosa. O grupo disse que o espírito tinha encontrado paz e que não voltaria mais. Capítulo 8. O fim do mistério. Depois do ritual, a vida na fazenda voltou ao normal. Nunca mais ouvi o sussurro ou ouvi a figura branca. Mas a história deixou uma marca profunda em mim. Aprendi que algumas coisas não podem ser explicadas facilmente e que o passado muitas vezes se mistura com o presente de maneiras misteriosas. Às vezes, sento na varanda e olho para os campos, lembrando de tudo o que aconteceu. A noite de lua cheia ainda me traz uma sensação de inquietação, mas também de respeito pelo desconhecido. Não sei se o espírito encontrou a paz que buscava, mas espero que sim. E, enquanto viver, jamais esquecerei daquelas noites em que o sussurro do além mudou minha vida para sempre.